Estamos no 129º dia. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos indo para um ano de leitura bíblica. Hoje nós faremos a leitura de Números no capítulo 17 e no capítulo 18 iremos a Salmo 55, iremos ao profeta Isaías no capítulo 7 e por fim, finalizando a leitura de hoje, nós iremos ler Tiago no capítulo 1. Antes de entrarmos na leitura, quero pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, ativar o sininho de notificações e também comentar abaixo aquilo que você está achando da nossa leitura. Aqui em Números 17 e Números 18, nós vamos ler sobre a vara de Arão, que ela floresceu, nós vamos ler os deveres dos sacerdotes, dos levitas, nós vamos ler também as ofertas destinadas ao sacerdote e a esses levitas. Diz assim, Números no capítulo 17, o Senhor disse a Moisés, peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara de Levi, escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Deposite-as na tenda do encontro, à frente da arca das tábuas da aliança, onde eu encontrar com vocês. A vara daquele que eu escolher florescerá, e me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Assim Moisés falou aos israelitas e seus líderes deram-lhe as 12 varas, uma de cada líder das tribos, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda da guarda, as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produziu botões e flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e levou a todos os israelitas. Eles viram as varas e cada líder pegou a sua. O Senhor disse a Moisés, ponha de volta a vara de Arão em frente à arca das tábuas da aliança, para ser guardada como uma advertência aos rebeldes. Isso porá fim à queixa deles contra mim, para que não morra. Moisés fez conforme o Senhor lhe havia ordenado. Os israelitas disseram a Moisés, nós morreremos, estamos perdidos, pois estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do santuário do Senhor morrerá. Será que todos nós vamos morrer? Números, capítulo 18. O Senhor disse a Arão, você e seus filhos e a família de seu pai serão responsáveis pelas oferendas contra o santuário. Você e os seus filhos serão responsáveis pelas ofensas cometidas nos exercícios do sacerdote. Traga também os seus irmãos levitas que pertencem à tribo dos seus antepassados, para que se unam a vocês e os ajuntarem quando vocês e seus filhos ministrarem perante a guarda das tábuas. Eles ficarão a seu serviço e cuidarão também do serviço da tenda, mas não poderão aproximar-se dos utensílios do santuário ou do altar. Se o fizerem, morrerão, tanto eles como vocês. Eles se unirão a vocês e terão a responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, realizando todos os trabalhos necessários. Ninguém mais poderá aproximar-se de vocês. Vocês terão a responsabilidade de cuidar do santuário e do altar, para que não se torne a cair a ira divina sobre os israelitas. Eu mesmo escolhi os seus irmãos, os levitas, dentre os israelitas, como um presente para vocês, dedicado ao Senhor para fazerem um trabalho da tenda do encontro. Mas somente você e seus filhos poderão servir como sacerdotes em tudo que se refere ao altar e quando se encontrar além do véu. Dou a vocês o serviço de sacerdócio como um presente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Então o Senhor disse a Arão, eu mesmo o tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim, todas as ofertas sagradas que os israelitas me deram. Eu dou a vocês como porção, e a você e a seus filhos. Das ofertas santíssimas, vocês terão a parte que é poupada no fogo, dentre todas as dádivas que me trouxeram como uma oferta santíssima, seja a oferta de cereal, seja pelo pecado, seja da reparação, tal parte pertence a você e aos seus filhos. Coma-na como algo santíssimo, todos do sexo masculino a comerão. Considerem-na santa. Também dou a vocês e aos seus filhos e filhas por decreto perpétuo as contribuições que cabem a vocês de todas as ofertas dos israelitas e que devem ser ritualmente movidas. Todos os da família que tiverem cerimonialmente puro poderão comê-las. Dou a vocês o melhor azeite, o melhor vinho novo e o melhor trigo, que eles apresentaram ao Senhor como primeiros frutos da colheita. Todos os primeiros frutos da terra que trouxeram ao Senhor serão seus.
Todos da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-las. Tudo o que em Israel for consagrado a Deus pertencerá a você. O primeiro nascido de todo ventre, oferecido ao Senhor, seja homem, seja animal, será seu. Mas você deverá resgatar todo o filho mais velho, como também toda a primeira cria de animais impuros. Quando tiver 1 mês de idade, vocês deverão resgatá-lo pelo preço de resgate estabelecido de 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Não resgate, porém, a primeira cria de uma vaca, de uma ovelha ou de uma cabra. Derrame o sangue dele sobre o altar e queime a sua gordura como uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. A carne desses animais pertence a você, como também o peito da oferta movida e a coxa direita. Tudo aquilo que for separado entre todas as dádivas sagradas e que os israelitas apresentarem ao Senhor, eu dou a vocês e aos seus filhos e filhas como decreto perpétuo. É uma aliança de sal perpétua perante o Senhor, para que você e seus descendentes. Disse ainda o Senhor Arão: você não terá herança na terra deles, não terá porção entre eles, e eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao serviço na tenda do encontro. De agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro. Caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir as responsabilidades pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo por suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos dos israelitas apresentaram como contribuição ao Senhor. E por isso eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. O Senhor disse depois a Moisés: diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que dou a vocês como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como de contribuição pertencente ao Senhor. Essa contribuição será considerada equivalente ao trigo tirado da eira e a do vinho do tanque da prensa de uva. Assim, vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos recebidos dos israelitas. Desses dízimos, vocês darão a contribuição do Senhor ao sacerdote Arão e deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte, a parte sagrada de tudo o que for dado a vocês. Diga aos levitas: quando vocês apresentarem a melhor parte, ela será considerada equivalente ao produto da eira e do tanque de prensar uvas. Você e as famílias poderão comer dessa porção em qualquer lugar, pois é o salário pelo trabalho de vocês na tenda do encontro. Ao apresentarem a melhor parte, vocês não se tornarão culpados e não profanarão as ofertas sagradas dos israelitas para que não morram. Vamos agora ao livro de Salmo 55. Salmo 55. Aqui, diante de tudo o que nós vemos que uma pessoa, quando ela está com o coração acelerado, ela está em pavores, ela está temorosa. A quem ela deve se refugiar? Vamos encontrar a resposta dentro do Salmo 55. Quando você estiver em temor, lembre-se desse salmo. Salmo 55. Escuta a minha oração, ó Deus. Não ignores a minha súplica. Ouve-me e responda-me. Os meus pensamentos me perturbam. Eu estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram o seu rancor. O meu coração está acelerado. Os pavores da morte me assaltam. Temor, tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem devera eu tivesse asas como uma pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio, longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor, confunda a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles me rondam por seus muros, nelas permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade, a opressão, a fraude jamais deixam as ruas. Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você quem eu partilhava a agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa, desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém,
clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e ele ouve a minha voz, e me guarda ileso na batalha, sendo muitos que estão contra mim. Deus que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam a sua conduta e não têm temor de Deus. Aquele que o homem se voltou contra os seus aliados, violando seu acordo. Macia como é manteiga a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo e são mais afiadas como um punhal. Entregue as suas preocupações ao Senhor, e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair, mas tu, ó Deus, fará descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti, Senhor. Vamos agora fazer a leitura de Isaías no capítulo 7. Aqui em Isaías, no capítulo 7, nós vamos encontrar uma profecia sobre a vinda do Messias, o Emanuel. Nós vemos e já falamos sobre isso, que o livro do profeta Isaías ele faz muita referência à vinda de Jesus Cristo no Novo Testamento. Por isso, é muito importante estudarmos e lermos ela com atenção. Hoje nós vamos falar sobre Isaías 7. Ele fala sobre o sinal do Emanuel. Diz assim: quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei de Rezim, da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei: a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: saia e leve seu filho Sear, já sube, vai encontrar-se com Acás no final do aqueduto de açude superior, na entrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegante. Rezim, a Síria e o filho de Remalias, porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-los entre nós e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Assim diz o soberano Senhor: não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim ficará arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda o Senhor a Acás: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal milagroso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acás disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi. Não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e chamará Emanuel. Ele comerá colhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos dois reis que você teme ficará deserta. E o Senhor trará o rei da Síria sobre você e sobre o seu povo e sobre os descendentes do seu pai. Serão dias como nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. Naquele dia, o Senhor assoviará para chamar as moscas dos distantes rios do Egito e as abelhas da Síria. Todos virão e pousarão nos vales íngremes e nas fendas da rocha, em todos os espinheiros e em todas as cisternas. Naquele dia, o Senhor utilizará uma navalha alugada de alguém do Eufrates, o rei da Síria, para rapar a sua cabeça e os pelos da sua perna e da sua barba. Naquele dia, o homem que tiver uma vaca ou 2 cabras terá coalhada para comer, graças à fartura de leite que delas darão. Todos os que ficarem na terra comerão coalhada e mel. Naquele dia, todo lugar onde havia 1000 videiras no valor de 12 quilos de prata será deixado para roseiras bravas e para os espinheiros. Os homens entrarão ali com arco e flechas, pois todo o país estará coberto de roseiras bravas e de espinheiros. E as colinas antes lavradas ou enxadas você não irá mais
porque terá medo das roseiras bravas e dos espinheiros. E nestes lugares os bois ficarão à solta e as ovelhas correrão livremente. Vamos agora à nossa última leitura de hoje e o início do livro de Tiago. Aqui o Tiago, muitos comentaristas, muitos teólogos apontam sendo esse Tiago como meio-irmão de Jesus. Diz assim, livro de 1 Tiago, que ele fala sobre as provas e tentações. Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem-se motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que o faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em posição elevada, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, pois o rico passará como uma flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio dos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mal, desejo sendo, pois, este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombra de inconstância, pois sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, mas tardios para falar, e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalecem, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que o fizer. Se alguém considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã, se assim Deus nos permitir, para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá, se Deus quiser.